Pessoal, vocês estão me escutando? Estamos sim, agora sim. Perfeitamente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Só para testar o som aqui, a gente está aguardando só algum pessoal já entrar, tá, pessoal? Mais uns 3 minutinhos. Legal, legal. Estamos por aqui. Durante a tramitação do Congresso, desde que não se diminua a economia prevista de R$ 1 bilhão. Estão me ouvindo? Agora sim, Caio. Agora estamos te ouvindo. Ah, legal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, eu bloqueei o telefone, a voz e o vídeo muito em função da transmissão de dados, mas a voz é só vocês clicar no microfone para poder falar, tá bom? Só para não ter um monte de ruído aqui, tudo bem, pessoal? Daqui a alguns minutinhos a gente já pode começar. Só fazer um teste aí, você está me ouvindo? Ô, Ronaldão, Ouvindo, estamos te Ronaldão? ouvindo sim. Em alto e bom som. Estados Unidos na área. Leandro, pode me ouvir também? Eu te ouvi também, Neymar.
Tem dois dos Estados Unidos aqui, hein? Ó, Estados Unidos dominando, Neymar também. Será que chega lá no satélite, Leandrão? Se eu falar para você que já tem coisa acontecendo Ó, lá, spoiler, ó, spoiler, não dá spoiler. Fernando depois aí vai vir para impressionar esse pessoal do mundão aí. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Fala, Benete, tudo bem? Boa noite, consegue me escutar? Só estou fazendo um teste. Tá escutando, Neymar? Beleza, Leandro. Vou só me deixar mudo aqui para não ter back depois. Show de bola. Pessoal, a galera tá entrando ainda, eu tô recebendo bastante mensagem aqui. Alguns, inclusive, já estão em trânsito, estão conectando e tal. Eu acho que como está sendo gravado isso aqui, eu acho que até vamos respeitar quem chegou antes, né, pessoal? Até para não deixar aí o pessoal meio fora de horário, tá? Alguns já têm compromisso. Pessoal, todos me ouvindo? Confirmem aí, por favor. Estamos te ouvindo sim, Leandrão. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Bom, deixa eu me apresentar aqui, eu não conheço a maioria, são poucos que eu conheço que estão conectados aqui que eu já vi. Tô vendo uma galera aqui do Projeto Solar, tô vendo bastante gente, cara conhecida, mas também alguns novos. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar, meu nome é Leandro Vieira, tá? Junto com o Stipe e o Caio, a gente tem uma empresa em comum, tem alguns negócios juntos. Esse projeto que a gente veio apresentar aqui, na verdade, eu descobri já há um pouco mais de um ano, a gente vem trabalhando aí de forma bem assertiva e vocês vão ver que é algo disruptivo, então é um pouco, como eu posso dizer, contra o que o mercado está plantando, então a gente tem tido bons resultados, a gente vai apresentar algumas coisas, na sequência entra, eu estou recebendo algumas mensagens dele aqui, já ansioso para entrar na reunião, o Fernando Dantas,
Ele é o diretor comercial da empresa EFATá, tá? O qual nós representamos, tá? Eu tenho uma empresa de representação comercial para essa empresa. E eu conheci há um tempo atrás o Luso Dantas, foi quem criou essa empresa, tá? Ele vai dar mais detalhes, o Fernando vai dar mais detalhes sobre a empresa. A ideia inicial aqui é muito fazer uma apresentação, tá? Falar em comum aqui com todo mundo, para falar que isso é um projeto sério, projeto idôneo, o qual a gente já está trabalhando há um bom tempo, e a gente tem colhido agora cases, contratos já assinados, então tudo que vocês vão ver aqui não faz parte de uma utopia, é algo real, que já se faz presente já, inclusive, para bastante gente. Quero abrir espaço aqui para o Marcelo Stipe e para o Caio passar aí um pouquinho da visão do projeto, muito em função do relacionamento que eles trouxeram para cá, e para dizer também que, pessoal, isso aqui é um bate-papo de apresentação de uma solução que, se fizer sentido aqui para alguém representá-la, pode contar não somente comigo, mas com esses dois profissionais aí, e com todo mundo, tá bom? Inclusive com o Luso e Fernando Dantas, que vão se conectar. Stipe, por favor, pode tomar a palavra. Boa noite, galera. Muitos conheço também, acho que a maioria. Também, quando eu conheci o Luso e a tecnologia, eu acho que é um modelo disruptivo, são pessoas incríveis, vocês vão conhecer o Fernando, que é um dos donos da empresa. Então, são pessoas incríveis, pessoas idôneas, a gente tem quase um ano de relacionamento com eles já. Desde o início a gente acreditou na ideia e agora está bem evoluída a tecnologia. Eles vão mostrar até um modelinho portátil para vocês. Um negócio disruptivo. Então, pediria a todos que abrissem a cabeça, sem preconceito, sem travas. Vocês vão ouvir uma coisa diferente. Talvez alguns já conheçam, já tenham escutado alguma coisa, mas de verdade, é uma revolução nesse mercado e graças a Deus a gente teve a oportunidade de conhecer isso. Então, obrigado a todos. No final, a gente bate mais um papo, tira um pouco mais de dúvida. Fiquem à vontade. Contem comigo aí no desenvolvimento dessa oportunidade. Vai lá, Caião. Pessoal, boa noite. Meu nome é Caio, né? Acho que eu conheço a maioria do pessoal que está aqui na sala. Agradecer demais a presença de todos. Realmente uma tecnologia que nos deixou extremamente empolgados. Nós fizemos diversos testes durante os últimos meses e depois de estar tudo perfeito, resultado surreal, que vocês vão ver daqui a pouco, nós resolvemos abrir isso para o mercado e, a princípio, para os nossos amigos. Então, espero que vocês se divirtam bastante, será um papo incrível, né? Vamos tirando as dúvidas e o que eu puder fazer para ajudá-los aí a entender um pouquinho melhor essa tecnologia, com certeza vocês terão o meu apoio, tá bom? Leandro, se quiser começar aí, cara. Só uma recomendação, eu vou tirar o vídeo, pessoal, para melhorar o streaming da sala, tá? Quem puder fazer o mesmo. Isso, pessoal, eu vou tirar o vídeo aqui também. Acho que eu vou deixar o meu vídeo, depois eu tiro, mas... Bom, até para vocês verem aqui que existe. Bom, pessoal, deixa eu dar um panorama, tá? Na verdade, o Fernando está conectando, ele pediu alguns minutinhos, tá? Ele deve estar aparecendo por aqui. A ideia aqui do nosso bate-papo é exatamente isso, tá? A gente vai falar de uma solução disruptiva, algo que já está funcionando, já tem cases no mercado, provavelmente o Fernando vai abrir alguma... Eu vou demonstrar, na verdade, aí uma apresentação, o Fernando vai falar, ele tem um split muito em função de passar, inclusive, para a galera aí que quer representar como vai ser conduzido. Deixa eu responder ele aqui, pessoal. Peraí que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só um minutinho, por gentileza. Tá conectando. Então, a ideia, na verdade, pessoal, assim, abram a mente, exatamente o que o Steve falou. Eu conheci essa tecnologia, acreditei. Tem um modelo portátil, o qual eu faço alguns testes, tá? Inclusive, alguns da sala aqui já viram eu fazer esse teste e o funcionamento. Então, é algo que veio para somar e trabalhando muito em função de agronegócio. Quem sabe conhece, é exatamente o mercado, tá? Então, eu tenho uma previsibilidade aí de aproximadamente, estou representando eles há algum tempo, de 2 modelos de contratos que já estão em andamento, tá bom, pessoal? Esse modelo de contrato já fechado. Hoje a gente está num segmento muito específico, que é o segmento de cana de açúcar,
e com ganhos que, na verdade, só para você ter uma ideia, em uma plantação onde se tem, aí quem conhece aqui sabe muito em função do agronegócio, que quando você tem agrotóxico e alguns outros pontos inseridos na própria planta, você tem um resultado diferente. Alguns buscam resultados maiores, enxerto, mais água na cana, a gente consegue deixá-la mais rica, inclusive em nutrientes. Então, é uma tecnologia disruptiva, é algo com bastante detalhes, o Fernando vai te detalhar. Eu poderia fazer isso, mas nada melhor do que o dono da palavra, tá? Então, abram bem a mente. Quem conhece de radiofrequência e tecnologia, eu gostaria de verdade que deixasse o copo vazio, porque eu sou da área de tecnologia, quem me conhece sabe, Steve também. Então, a gente trabalhou em grandes corporações, trabalhei, por exemplo, na HP, já concorrente, né, Steve, da IBM. Então, Agora a gente junto, sabe... agora estamos juntos. Agora estamos juntos. Falando até um pouco... Deixa eu falar um pouco de mim, pessoal. Eu tenho um escritório de investimentos em uma startup, junto com o Marcelo Stipe e alguns outros profissionais que estão aqui nesse grupo. A gente trabalha com investimentos, com startups, com meio que ideias revolucionárias, e especificamente com esse projeto eu acabei conduzindo como modelo de representação e tem tido aí cada vez mais esperança no nosso agronegócio. Isso tem sim a forma adequada de resolver muitos problemas. Bom, pessoal, acho que o Fernando vai conectar agora, me dá uns minutinhos, até para eu não falar duplicado aqui as informações que ele vai conduzir, tá? Só um minutinho, por gentileza, pessoal. Alô? Ô, Fernando, agora estamos te ouvindo. Acabei de entrar. Legal. Fala, Fernando. Fernando, é o Marcelo e agora o Leandro. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Marcelo? Agora é o Leandro. Tudo ótimo. Vai lá, Lê. Tudo bem. Conseguiu conectar, né, Fê? Consegui. Tá legal. Deixa eu fazer uma breve apresentação, ô Fernandão. Aqui na sala a gente tem aí, eu não consigo
contar, pessoal, mais um pouco mais de 20 participantes. A ideia é aquilo que a gente já havia comentado, é dar um overview sobre a solução, tá? São possíveis representantes. Começamos aí com uma introdução bem leve sobre... Eu não quis estragar o seu show, Fernandão, por favor. Para com isso, pô. Segue o jogo. Eu não sou artista, não. Pode seguir, Fernandão. Fica super à vontade. O tá, som tá bom? O som tá bom para vocês aí? Sim, o som tá legal. Bem. A gente só não tá vendo a imagem, Lê. Apareceu, depois saiu. Tá, peraí que eu... É que, na verdade, como eu tô com o celular... Não tem problema, Fernandão. Se você quiser disponibilizar aí, até para o pessoal saber que você existe, é importante. Ok. Não, deixa eu dar... Mas depois se vai ficar para cima, não vou deixar vocês vendo o teto, né? Tem problema. Seu vídeo foi interrompido. Peraí. Não, tô te vendo. Ativado, seu vídeo foi... Tá ativo, Fernandão. Fica tranquilo. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Estamos te vendo. Eu não estou conseguindo me ver, então eu não sei como é que tá a mira aqui. A mira da câmera. Tá tranquilo, Fernandão. Você consegue... Fica tranquilo. A gente tá te vendo. Não vou falar que você é bonito, mas tá funcionando. Tá bom. Só que eu vou colocar para cima aqui. Então, acho que é melhor eu desativar por enquanto, né? Ó, vai ficar assim, ó. Pode desativar, Fernandão. Deixa desativado. Provavelmente o pessoal vai começar a ver a minha tela compartilhada aqui, a apresentação. Eu tá acho bom? melhor. Tá, pode desativar. Fernandão, fica à vontade. Se apresenta, por favor. Fica super à vontade. Aí. Eu vou ver a tua tela, a página 1 aí. Vai, você já deve estar vendo nesse exato momento. Cara, não tá aparecendo. Pera aí. Por que não aparece para mim aqui, Leandro? Eu queria acompanhar, ver se está na tela certa. Ah, não. Apareceu, não apareceu, Fernando? Apareceu para o Fernando, mas agora ele está em multi. Sem querer, deve ter apertado o multi aí, Fernando. Calma aí que eu vou colocar ele aqui. Ativar. Agora, Fernando. Oi. Fernando, tá aparecendo o seu áudio. Fica tranquilo que eu controlo por aqui, tá? Se eu desativar ou ativar o som. Seu som tá ativo. Pode seguir. Tá. Você consegue ver a apresentação? Tô vendo. É porque eu tô com ela na minha tela do computador aqui, e aí eu acompanho se vocês estão na página correta, entendeu? Mas tá bem, vamos seguir. Pessoal, essa tecnologia é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, tá? Pelo meu irmão. Eu estou com 59 anos, ele está com 50, fez agora 58. E o meu irmão, o nome dele é Luzo, L-U-Z-O. Ele é um profissional de 40 anos da área de TI. Ele começou com 17 anos, 41 agora, né, Leandro? Ele começou com 17 anos, logo que terminou a escola técnica. Antes, portanto, de entrar na faculdade, ele já estava dentro de empresa de TI, as primeiras que se instalaram aqui no Brasil. Então, tive o prazer de trabalhar com ele. São 41 anos aí na área de TI. Eu venho fui gerente geral da área financeira internacional do Grupo Itautec, fui diretor financeiro da Transbrasil, fui diretor comercial e marketing de 2006 para cá. Então, já são aí 13 anos, eu migrei para a área comercial, que é o que eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Então, hoje eu me julgo muito mais comercial do que financeiro. E na EFATAI eu assumi a área comercial para ajudar o meu irmão aí a colocar essa tecnologia no mercado. Então, foi desenvolvida totalmente no Brasil, por incrível que pareça, e é resultado de 21 anos de estudo. Meu irmão começou a estudar as frequências, esse assunto, em 1997, quando ele estava implantando as primeiras acessos com cartão RFID, que foi para a Prefeitura de São Paulo, foi aqui para a Prefeitura de São Paulo. Bom, como nós vamos falar de frequências, que é
o nosso ramo de atuação, eu gosto de iniciar citando 3 exemplos que frequências afetam a matéria. O primeiro, todos vocês já devem ter visto, quebrar uma taça de cristal, que aqui nós estamos falando de uma frequência sonora audível, né? E aqui eu já começo a introduzir alguns princípios da nossa tecnologia. Quando vocês devem ter visto isso na televisão, né? Quebra uma taça de cristal, não acontece nada com ninguém da plateia, ou seja, ninguém tem um AVC, ninguém desmaia, não rompe o globo ocular de ninguém e nem rompe a veia de ninguém, certo? Então, por que isso? Porque frequência é como é que eu vou dizer? É extremamente específico. Se você for quebrar 2 taças de cristal e você colocar uma gota de água em uma delas, não vai quebrar essa outra taça que tem a gota de água, é outra frequência, já mudou completamente. Então, aqui eu gosto já de aproveitar esse exemplo para falar da especificidade da nossa tecnologia. Então, por exemplo, se nós estivermos tratando, por exemplo, vamos falar do agronegócio, uma plantação de cana-de-açúcar e atuando em certos processos eletroquímicos que estão ocorrendo dentro do organismo vivo cana-de-açúcar, só vai atuar dentro da cana-de-açúcar, não vai atuar num cachorrinho, numa lagarta, num rato, no tratorista que estiver trabalhando lá naquela plantação e nem na plantação de mandioca do vizinho, tá? Então, essa é uma característica que nos ajuda muito no setor do agronegócio e, às vezes, nos atrapalha em algum setor quando a gente vai fazer um teste com um produto que a gente já testou e funcionou. Se esse produto tiver qualquer adulteração na sua fórmula, não vai funcionar. E não é para funcionar. Mas, às vezes, acontece isso, né, que é uma vantagem a essa especificidade, mas, às vezes, a gente precisa descobrir por que aquele segundo ou terceiro teste em outro local não deu certo igual o primeiro e o segundo, e a gente vai descobrir que tem uma mistura naquele produto e a gente não estava sabendo dessa mistura e, portanto, não era para funcionar mesmo. Bom, outro exemplo, que já tem quase 50 anos essa invenção, é o micro-ondas, né? Com uma alta frequência também. Você aquece um prato de comida em 20 segundos, não aquece o prato, e todo mundo já viu isso. Aqui, seria importante falar o seguinte, eu dei 2 exemplos de altas frequências. Nós trabalhamos com as chamadas ELF, E de Equador, L de Lima, F de Fernando. Extremely Low Frequency, são as frequências extremamente baixas. Elas vão de 0 a 100 Hz e campos eletromagnéticos que vão de 0 a 40 microtesla. O micro é aquele uzinho com a perna esquerda comprida, né? Aqui é importante o seguinte, então, a faixa de frequência que nós atuamos é de 0 a 100 Hz. São as frequências naturais do planeta. Não existe nenhuma regulamentação da Anatel para frequências abaixo de 300 Hz. Então, em qualquer floresta que você for, que não pegue nenhuma rádio AM, nem celular, nem nada, essas frequências estão lá. E os campos eletromagnéticos também, está dentro do espectro natural da Terra, que vai até 70 microtesla. Os campos eletromagnéticos do próprio planeta Terra vai até 70 microtesla. A Organização Mundial de Saúde fez um estudo para determinar quais são os campos eletromagnéticos que são aceitáveis para a exposição contínua do ser humano. Ou seja, os campos que nós estamos expostos o dia inteiro, do monitor do celular, de ondas de rádio, das próprias redes de eletricidade dentro das paredes, etc., da televisão, e determinou que até 40 militesla é aceitável para exposição contínua. Como nós trabalhamos até 40 microtesla, o campo eletromagnético máximo que nós geramos é 1000 vezes menor do que o aceitável para a exposição contínua do ser humano. Portanto, o que nós fazemos não gera nenhum efeito colateral, nenhum mal para a saúde, nem humana, nem de nenhum ser vivo, ok? Então, eu já queria falar sobre isso logo no começo.
Bom, o terceiro exemplo, que tem mais a ver com o que a gente faz, é o seguinte: se vocês colocarem no Google vinhos, vírgula, canto gregoriano, vocês vão encontrar, acho que 5 matérias que estão falando de 3 vinícolas. Uma fica em Portugal, as outras 2 ficam no Chile, que é a Vinha Montes e a vinícola Vic. E os donos dessas vinícolas estão dando entrevistas falando que eles passaram a usar o canto gregoriano. Aqui é o canto, não é a oração, é a música, né, dos monges, o canto gregoriano. E eles dizem que ressalta o que o vinho tem de melhor, ok? Então, aqui eu já vou começar a entrar um pouco na parte técnica. O que acontece com o canto gregoriano e com o vinho? O pessoal instala caixas acústicas nas adegas das vinícolas, como tem essa foto aí debaixo do lado esquerdo, um exemplo, e sai o canto gregoriano do alto-falante, bate no barril de carvalho e, por contato, guardem bem isso, transmite para o líquido que está dentro, que é o vinho, e acontece uma equalização química do vinho causado por algumas frequências que tem no canto gregoriano, tá? Porque se não houvesse uma equalização química, não alteraria o sabor do vinho, tá? Porém, é uma equalização química a nível molecular, sem você usar nenhum produto químico e sem você tocar em nada fisicamente. Então, eu dei aqui para vocês 3 exemplos que frequências afetam a matéria sem você tocar fisicamente na matéria, que é isso que a gente faz, tá? Então, tá aí 3 exemplos que a frequência afeta a matéria. Na verdade, pessoal, hoje já se sabe, com os microscópios que existem hoje, você pega uma mesa, por exemplo, você põe a mão na mesa, você sente ela sólida, mas ela não é sólida. Conforme o nível de aproximação que existe hoje, você, quando aproxima até o máximo, você vê um monte de espaço vazio e coisinhas se mexendo. Então, é o microcosmos. A mesma coisa que o que tem para cima de universo, para as galáxias, tem para baixo. Não sei se na mesma quantidade, mas é algo semelhante. Então, você tem uma percepção de que a mesa é sólida, mas existem espaços vazios e coisinhas se mexendo e existem frequências aí. Por isso que as frequências afetam a matéria, porque tudo que a gente percebe com os olhos do nosso corpo tem frequência e tem átomo, né? Então, isso aí são 3 exemplos que frequências afetam a matéria. Só que, no caso do canto gregoriano, é uma descoberta acidental. Algum dia alguém resolveu, algum maluco, experimentar isso, deu certo. E eles ficam repetindo aquela mesma música porque ela obtém aquele resultado e não passa disso. Nós desenvolvemos uma tecnologia ao longo desses 21 anos que controla tudo isso, ok? Então, vamos para a página 2. O que nós fazemos? Vamos supor que isso aqui é um gráfico de um produto qualquer. Pode ser um vinho, pode ser um caldo de cana, pode ser um creme hidratante, pode ser uma cerveja, é só um exemplo, desde que tenha esses elementos químicos na sua composição. Esse produto aqui do exemplo hipotético, ele tem cloro, sódio, cálcio, potássio, amido e bicarbonato. E essa é a estrutura normal dele antes do nosso tratamento, ok? Suponha que eles estão nesse nível 0, representando o estado natural de cada elemento químico. O que nós desenvolvemos é o seguinte: nossa tecnologia processa um algoritmo que calcula para cada elemento químico da tabela periódica, em função da estrutura atômica desse elemento químico, da quantidade de camadas de elétrons que esse elemento químico tem e da quantidade de elétrons em cada camada, nós calculamos e sabemos qual a sequência de frequências que você tem que fazer chegar onde está esse elemento químico
para deixar ele mais forte ou mais fraco, ou para fortalecer ou atenuar este elemento químico, as características dele. Se nós estivermos falando de um sódio, de um cloreto de sódio, sal de cozinha, nós deixamos o sal mais salgado ou menos salgado, que é a característica principal dele, tá? Na verdade, o que a gente consegue fazer com as frequências? Por mais maluco que pareça isso, tá, pessoal? Nós conseguimos afastar um pouco o espaço entre os átomos do elemento químico ou aproximar um pouco o espaço entre os átomos. Quando a gente afasta, a gente deixa esse elemento químico atenuado, mais fraco. Se for um sal de cozinha, ele vai ficar menos salgado. Quando a gente aproxima um pouco o espaço entre os átomos, ele fica mais salgado. Afastou, enfraquece, aproxima, fortalece. Porém, existem elementos químicos que o conceito, às vezes, é invertido. Vou dar um exemplo. Policloreto de alumínio. Quando você afasta o espaço entre os átomos dele, abre, teoricamente, ele ficaria, por esse conceito que eu falei, que serve para a maioria dos elementos químicos, teoricamente ele ficaria mais fraco. Porém, como você é um produto que é usado para fazer decantação, ele aberto, você aumentou a área dele e aí ele acaba arrastando mais sólidos. Deu para entender isso, que é invertido nesse caso? Entendeu, Leandro? Eu já não sei se vocês estão me ouvindo. Oi, Luso. Oi, Luso. Oi, Luso, Fernando. desculpa, Fernando. Desculpa. Tá todo mundo ouvindo, né? Todo mundo ouvindo. É que tá no mute aqui. Desculpa. Perfeito. Então, no caso do policloreto de alumínio, que é uma coisa que a gente já descobriu, não é bem assim fortalecer e atenuar. Quando você abre ele, que teoricamente você estaria atenuando, para essa finalidade que ele é usado, você é como se você estivesse fortalecendo, porque ele vai exercer, ele vai ficar mais eficiente, aberto, entenderam? Do que fechado. Fechado a estrutura molecular dele. Bom, esse fortalecimento e essa atenuação nós fazemos em 3 níveis. Nós conseguimos controlar em 3 níveis, tá, pessoal? Nível 1, 2 e 3 para cima, mais 1, mais 2, mais 3. Cada nível desse vocês considerem em torno de 10%. Então, mais 1, mais 10%, mais 20%, mais 30%, e para baixo, menos 10%, menos 20%, menos 30% de atenuação. Então, vamos supor que um cliente, a gente tem uma demanda de um cliente, que o cliente pede para nós, pode ir para a página 3, que o cliente pede para nós um tratamento nesse produto. Tá? Página 3, você pulou uma a mais. Está na 4. Ok, página 3. Então, essa é a configuração do produto após o tratamento. Tá? O cloro está atenuado em 10%, o sódio mais 30%, cálcio menos 20%, potássio mais 20%, amido menos 10% e bicarbonato menos 10%. Essa é a nova característica organoléptica desse produto. Olha que interessante. Se vocês fizerem uma análise química desse produto, vai dar a mesma formulação dele da página 2. Porém, por exemplo, esse produto está mais salgado, 30% mais salgado. Então, as características organolépticas dele estão modificadas. Que são características organolépticas? Cor, sabor, textura e odor. Então, nós mexemos com cor, com sabor, com textura e com odor. Portanto, nós mexemos com sólidos, líquidos e gases. A cor é mais um efeito colateral. Nós não desenvolvemos essa tecnologia para controlar a cor de produto. Mas, por exemplo, a gente trata um cal, ele altera a cor. Tá? É um efeito colateral. Mas a gente pode mexer com cor no seguinte aspecto. Por exemplo, o açúcar armazenado ele vai amarelando e ele
vai perdendo valor de mercado. Então, se nós soubermos quais são os elementos químicos que causam esse amarelamento ou oxidação, seja lá o que for, a gente consegue atenuar esses elementos químicos no armazém e esse açúcar vai demorar mais tempo, provavelmente o dobro do tempo, para ele deteriorar o tanto que ele deteriorava antes. Não dá para eliminar, embora tem casos que a gente pode conseguir eliminar, mas a gente sempre fala fortalecer e atenuar. Em média, o que vocês conseguem? Olha, cara, em média 30%, 35% é o que a gente fala. Tem casos bem mais que isso, mas isso é o que a gente pode dizer como média de tudo que a gente tem feito até hoje, ok? Vamos para a página 4. Como que nós fazemos para as frequências chegarem onde estão os produtos, onde nós queremos? De duas maneiras. A da esquerda, nós usamos esses cartões, que é exatamente o mesmo tamanho de um cartão de crédito, e essas etiquetas redondas, que é do tamanho de uma moeda de R$1. Okay? As etiquetas elas são usadas na indústria, ela tem um adesivo da 3M para você colar, por exemplo, vai tratar um tanque com 30 mil litros de leite. Cola a etiqueta. Os cartões nós usamos em reuniões presenciais e em laboratórios para testes de laboratório. O que nós fazemos com esses cartões? Nós já importamos com o nosso logo e cada cartão tem um ID, tem um número de identificação. Você está vendo aí é o EF15123000, ok? Nós pegamos esse cartão, isso daí é um cartão RFID, Radio Frequency Identification Device, certo? É um cartão de radiofrequência, semelhante aos cartões que usam em crachá de prédio e semelhante à tecnologia que usa o sem parar. Você está na estrada, vai aproximando, ele se comunica com a cancela lá, a cancela abre e você passa com o carro e debita na tua conta o valor. Nós pegamos esses cartões e colocamos num equipamento nosso e formatamos esse cartão. Nós não usamos exatamente como ele é fabricado. Nós formatamos e nós colocamos um software básico da EFATAR neles. É a mesma coisa você pegar um notebook usado, por exemplo, você formatar ele e você vai colocar o Linux, o Windows ou o iOS para ele funcionar. Então, a gente precisa de um software básico que deixa esse cartão em modo de escuta, aguardando uma programação específica para ele poder fazer alguma coisa, ok? Essa programação específica nada mais é do que uma sequência de frequências e tempos de duração de cada uma dessas frequências para tratar um determinado elemento químico ou vários elementos químicos, se for um composto. Então, por exemplo, vamos supor que eu deixei com vocês aí, cada um de vocês, um cartão desse. Não importa em qualquer lugar do mundo que vocês estejam. Aí vocês pedem para o Leandro, pede para o Luso ativar nesse meu cartão EF15123000 a programação para aumentar o amadeirado de um vinho. Aí ele me pede, eu peço, Luso, ativa, tá? Na hora que ele ativa esse cartão, é feita uma transmissão que vai para todo o planeta Terra, porém é endereçado para esse cartão. Esse cartão, opa, informação para mim. Aí ele pega essa informação e ele começa a retransmitir 24 horas por dia até que a gente desative essa sequência de frequências. Aí, a hora que vocês estão vendo aí no cartão que tem um desenho como se fosse uma antena, isso, na verdade, não é uma antena. A antena está dentro, né, da etiqueta também. Isso é só para indicar que tem que ficar para cima da mesa, exatamente como vocês estão vendo aí. Aí você pega a taça de vinho, coloca aí em cima, separa a garrafa, deixa com uns 2 metros de distância em outra mesa, em outro balcão, e espera 5 minutos e você vai experimentar o vinho, vai ver que alterou o sabor do vinho ou de qualquer outra coisa. Porém, pessoal, é o seguinte, nós não geramos matéria. Se esse vinho
ele tiver escrito lá que ele é reserva ou grã reserva e ele não passou em barril de carvalho, e nós estamos fortalecendo as moléculas de carvalho, ele não vai alterar nada. Se ele tiver tido um tratamento químico para simular que é um reserva e não passou em barril de carvalho, não vai funcionar e não é para funcionar, ok? Mas desde que ele tenha passado em um barril de carvalho, ele vai ter moléculas de carvalho lá dentro, a gente fortalece essas moléculas, vai aumentar o sabor amadeirado do vinho. Não estou dizendo aqui que esse vinho vai valer mais ou menos, isso é apenas para teste. Talvez até estrague o vinho, né? Ou ele vai ficar um vinho superior, depende do quanto forte vai ficar esse sabor de carvalho nele. Mas é isso que a gente faz. Formatamos, ativamos e desativamos remotamente em qualquer lugar do planeta. Tá? Do planeta. A outra forma que nós usamos no agronegócio, áreas abertas, a gente pega as coordenadas geográficas da área ou das áreas, importamos para o nosso sistema e uma vez que essas áreas estejam importadas para o nosso sistema, nós fazemos qualquer coisa que a equipe técnica agronômica do cliente solicitar. Nós mexemos em qualquer elemento químico, qualquer macronutriente, micronutriente que exista no solo, ou naturalmente ou por adubação, ok? Se não existe potássio no solo e a gente está fortalecendo o potássio, não vai acontecer nada. Porém, se existir potássio no solo, a gente vai tratar esse potássio, vai fortalecer esse potássio, vai deixar ele mais biodisponível para a absorção da planta e aí os efeitos esperados dessa melhor absorção do potássio vão ser sentidas naquela plantação, tá? Hoje eu estou bom de professor, hein, Leandro? Tá super didático, hein, meu? Você é bom, né, Fernandão? Eu tô didático pra caramba hoje. Tá arrebentando, vai com tudo. Beleza. Mas pode até ficar um pouquinho cansativo, mas a compreensão cara, vocês saem daí sabendo como é que funcionam as coisas, né? Já estou recebendo feedbacks positivos aqui, Fernandão, manda ver. Então, desde que o macronutriente ou micronutriente exista no solo. Outra coisa que nós fazemos, que é importantíssima no agronegócio, principalmente cana-de-açúcar, que é o que a gente está focando no momento. Por que focando em cana? Porque a gente já tem tratamentos desenvolvidos e testados, tá? Já fechamos 2 clientes, os 2 primeiros clientes a nível de larga escala, a nível de contrato comercial. Temos 22 experimentos em andamento, apesar que agora em março fez somente um ano que eu comecei a contactar as usinas, e temos 8 já concluídos. Então, a gente não tem a menor dúvida disso. Outra coisa que é um mercado que está muito carente de aumento de produtividade, embora seja um mercado um pouco ressapiado, né? Mas vocês vão entender até o final que a nossa proposta de trabalho é totalmente diferente de tudo que eles já viram até hoje e não existe concorrente, até onde a gente saiba, ninguém que faça o que a gente faz e nem muito menos uma tecnologia que uma vez que você mapeou todas as áreas de uma usina, você faz o que o cara quiser, inclusive mexer na água, era isso que eu ia falar. Então, por exemplo, pessoal, se a gente fizesse só isso, mexer na estrutura molecular da água já era um negócio bilionário. Nós abrimos a estrutura molecular da água por satélite numa determinada região específica a pedido do cliente, não necessariamente são todas as áreas que eles têm plantadas, tá? Vamos supor que começou a chover, eu gosto de dar o exemplo quando chove demais, porque quando tem falta de chuva, se tiver irrigação, o cara tem como controlar, né? Mas vamos supor uma empresa que não tenha a plantação irrigada. Choveu demais, é prejudicial, dependendo do tipo de plantação, é prejudicial.
ele tem que rezar para fazer sol, para a água evaporar o mais rápido possível, para voltar ao normal, para sumir com esse encharcamento, certo? Se a gente abre a estrutura molecular da água, ela vai penetrar mais rápido no solo e vai evaporar mais rápido e vai atenuar esse problema. Se a gente tiver um caso inverso, eles estão prevendo uma estiagem muito grande e não tem irrigação, a gente fecha a água e aí ela vai evaporar mais lentamente de dentro da cana para fora e vai penetrar mais lentamente no solo. Você consegue reter a umidade por mais tempo ou você consegue eliminar a umidade mais rápido. Depende da aplicação. No bagaço da cana, a gente pode fazer para eliminar enquanto o tempo que você tem com aquele bagaço estocado antes de queimar para gerar energia, você pode facilitar para que ele fique mais seco, mais rápido. E aí ele vai queimar mais rápido, vai gerar mais energia. Esse ganho a gente não mensurou ainda, mas é mais um ganho que a gente pode gerar nesse setor. Então, gente, só com a água a gente já fez muita coisa. Eu vou dar alguns exemplos aí na próxima página. Vamos para a página 5. Aqui são algumas áreas que nós já estamos atuando. Para exemplo aqui, tá? Por exemplo, área de laticínios. Nós tratamos o leite e o coagulante no caso de produção de queijo. Quando eu falo que a gente trata o leite, nós abrimos a água do leite, o H2O do leite, tá? E mexemos no coagulante para fortalecer, para que ele arraste mais, para que ele fique mais eficiente. Resultado: mais de 40% a mais de produção de queijo. É um queijo bem superior, inclusive a nível visual. Ele fica mais lisinho, mais bonito. E aí, quando você olha o resíduo, o soro já decantado, você vai ver que o soro do leite tratado tem muito menos resíduo, é lógico, muito menos resíduo do que o soro normal. Então, se você for produzir ricota desses dois soros, o que nós tratamos vai dar menos ricota, porém ele deu mais queijo, o valor agregado do queijo é muito maior. E o queijo também tem uma qualidade melhor, porque ele tem mais ingredientes, porque houve menos perda no processo, tá? Então, esse é um exemplo. Agora vamos falar de tratamento só abrindo a água. Nós fizemos teste na Universidade Federal do Ceará com 3 produtos colocados para evaporar no spray dryer para a produção do produto em pó. Primeiro, leite. Nós abrimos só a água do leite. Não inventamos nada, não mexemos nem nada, só abrimos a água do leite. 42% a mais de pó e 25% a menos no tempo de evaporação. Volto a dizer, nós não geramos matéria. Esse pó, ele está como sólidos solúveis em suspensão no leite. Porém, gente, aqui a gente enfrenta um probleminha. As pessoas que trabalham com isso, eles acham que eles têm 98, 94, 95% de eficiência e que a perda é 3, 4, 2%, entendeu? Aí acontece um negócio desse e dá 42% a mais de pó, o pessoal fica perplexo. Mas nós não geramos esse pó. O problema é que nunca foi evaporado um leite com a estrutura molecular da água aberta. E aí, a partir do momento que nós fazemos isso, quebra todos os paradigmas. Opa, não era 2% a perda. Que pode ser que daqui 30 anos a gente descubra que tinha mais, que tem como gerar mais do que esses 42, entendeu? Hoje é 42% a mais. No soro de leite, para a produção de whey protein, gerou 46% a mais. E nós evaporamos água de coco, que tem uma empresa lá no Ceará que vai produzir também um suplemento alimentar, que no fundo é só água de coco em pó, mais nada. A água de coco deu 71% a mais, 7,1%, e 50% a menos de tempo no processo de evaporação. Então, aqui alguns exemplos do que a gente faz com a água.
Na produção de açúcar, nós vamos ter esse número até final de junho, meio de junho, final de junho, porque só dá para medir isso se você conseguir, como nós iniciamos, inclusive ontem, domingo, o tratamento de toda a cana da usina Carolo, que vai moer nos primeiros 15 dias a partir de 22 de agosto. Como é o primeiro caso que a gente vai ter toda a cana sendo moída, e eles vão ter que monitorar o processo, porque pode mudar muita coisa, a gente vai saber o quanto extrai a mais de açúcar. A gente sabe, com testes laboratoriais, o teor de sacarose, a análise tecnológica da cana, e mede muitas coisas, mas não mede todo o ganho. Entende? Quando a gente faz um teste, um experimento numa usina, a gente consegue mostrar, por exemplo, 16%, 17% de aumento de produção, segundo os paradigmas anteriores. A gente sabe que quando jogar na usina, para extrair esse teor que eles mediram a mais, esse teor de açúcar que a gente mediu a mais no campo, esses 16 vai virar 35, 50, alguma coisa assim, a mais. Só que só vai saber quando acontecer como aconteceu com leite em pó. Porém, não tem como medir. Não tem usina em laboratório, entendeu? Para você fazer 1 quilo de açúcar. Não tem. Tem uma micro-usina experimental na Unesp de Jaboticabal que nós acabamos fechando e vai ser feito um experimento lá no final de maio. Então, nós vamos ter, no final de maio, 2 usinas em larga escala e um experimento a nível laboratorial. Mas é o único lugar que a gente sabe no Brasil, não sei se no mundo, que tem como produzir açúcar e etanol em laboratório. Mas nós ainda não medimos isso nesse nível, tá? Bom, aí temos tratamentos para vinho, para aumentar o amadeirado, para aumentar o frutado, para homogeneizar o vinho. Temos para frutas e vegetais, que aumenta a vida útil das frutas e vegetais. No caso da batata, aumentou 12 dias a vida útil da batata. Então, a gente consegue mexer com a carga bacteriana, com alguns hormônios, enzimas, algumas coisas que a gente consegue fazer com que o produto ele amadureça mais lentamente, ou seja, ele estrague também mais lentamente, porque o estragar uma fruta é uma continuidade do processo de amadurecimento da fruta. Você pega uma banana, você põe na fruteira na tua casa, ela continua amadurecendo até ela estragar, certo? Ficar preta. Então, a gente consegue retardar esse processo, tá? Mexendo com a carga bacteriana, com fungo, com algumas coisas, sem alterar nada que afete nada a saúde das pessoas, porque você não mudou nada. Você só está mexendo com atenuação e fortalecimento de alguns elementos. Temos para fragrâncias, óleos essenciais, para carne, nós deixamos a carne mais macia, mais suculenta. Tem um experimento muito interessante, foi feito há mais ou menos 3 semanas atrás, 1 mês atrás, na Marfrig, que é o maior, o segundo maior frigorífico do mundo, só perde para a JBS. Já foi feito experimentos com a carne. Todos os testes foram enviados para o ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, e foi detectado pelo ITAL. Inclusive, eles ligaram para a Marfrig querendo saber o que a Marfrig tinha feito na carne que mandaram para lá, tratada com a nossa tecnologia. E eles têm uma unidade que produz um caldo concentrado, tipo um leite condensado, até mais denso, que vão 2 gotas desse caldo concentrado num quadradinho, num cubo desse de caldo Knorr, de caldo mágico. Lá nós colocamos 2 etiquetas no processo deles, era 10h30 da manhã, quando deu uma meia hora, 40 minutos, começou a borbulhar, é um processo de evaporação a vácuo, começou a borbulhar, eles tiveram que baixar a temperatura, tiveram que baixar o vácuo, não estava entendendo nada, enfim, chegou no final do dia, 16 horas, foram medir o que tinha a produção. Eles produzem lá por dia, com aquela quantidade de caldo in natura,
7,5 baldes de 25 litros. Aí começaram a tirar. 1 balde, 2 baldes, 3 baldes, 5 baldes, 6 baldes, 7 baldes e meio, que era o que eles tiravam, 8 baldes, os caras, porra, 9 baldes, 10 baldes, 11 baldes, 11 baldes e meio. Foi o que saiu. Deu 53,33% de aumento de produção. Sabe quanto eles achavam que era a eficiência lá do processo? 98%. Estão fazendo testes, já repetiram vários dias e continua dando o aumento. Lógico que isso aí já está em fase avançada, vão fechar contrato com a gente e tudo mais. Sempre importante lembrar, pessoal, pensem quanto que a Marfrig está gastando para gerar 53% a mais. 0. Pelo contrário, teve que reduzir a temperatura, ou seja, economia de energia elétrica, vácuo, economia de energia elétrica, matéria-prima é a mesma, funcionários o mesmo, tempo de evaporação, se deixar numa temperatura, talvez até vá produzir mais em menos tempo. Esses dados a gente ainda não tem, tá? Mas provavelmente eles vão produzir mais em menos tempo. Bom, temos tratamentos para sucos, tá? Por exemplo, suco de laranja deixa o suco mais doce, menos ácido e menos sabor de casca. É um exemplo, a gente tem para teste isso. Aí temos tratamento para óleos vegetais, deixando ele, vamos usar o termo mais denso, menos denso, mais aberto, menos aberto, dependendo do que você vai fazer com os óleos, você abre ou fecha, cerveja, sais e inúmeras outras coisas. Vamos para a página 6. Esse aqui é o tratamento básico genérico que nós desenvolvemos para aplicar nas plantações de cana-de-açúcar, tá? Ele é um tratamento focado em aumentar, é usado nos últimos 60 dias, antes da colheita. Ele é focado no aumento da fotossíntese, no aumento do teor de sacarose, tá? E aí, que é o aumento do ATR, o pessoal fala que é açúcar total recuperável. Quanto maior o índice de ATR, mais açúcar tem na cana e mais açúcar vai gerar. Isso a gente faz, esse tratamento, para comprovar a tecnologia, embora não consiga mostrar o ganho total. Mas a maioria dos experimentos a gente tem feito, vinha fazendo esse. Agora nós temos um outro tratamento de 5 meses em vez dos últimos 2 meses. Esse de 5 meses, que a gente chama um tratamento em 2 etapas, ele é mais completo e mais longo. Os primeiros 3 meses, a gente trata a cana, os macronutrientes, micronutrientes, fecha a água para que a cana, nesse período, que é o período de maior crescimento dela, para ela ganhar biomassa, né, para intensificar o crescimento vegetativo dela. Então, a cana dá uma encorpada com esse tratamento. E aí, nos últimos 60 dias, quando ela para de crescer, a gente desativa a fase A e ativa a fase B. É só apertar um botão. E aí, na fase B, é diferente. Aí já abre a água, porque a cana precisa perder água nesse período para ela ganhar sacarose, ganhar açúcar, tá? E então esse em 2 etapas nós ainda não concluímos. Estamos fazendo na Vista Alegre, estamos fazendo na COFCO, a Biosev que vai começar agora, a Raizen que vai mandar a área esses dias aí, essas novas usinas todas estão a gente tem pedido áreas, não só áreas que eles vão colher daqui a 70 dias, como áreas que eles vão colher daqui a 5, 6 meses, para a gente poder mensurar nesse tratamento completo quanto que a gente vai dar de ganho. No tratamento básico, que é esse aí, nos experimentos concluídos até hoje, a gente conseguiu aumentar de ATR, que é o açúcar total recuperável, de 6,8 a 13, tem até um caso que já deu um pouco mais de 14, mas vamos falar de 6,8 a 13,
quilos de açúcar ou quilos de ATR por tonelada de cana. Então, a gente tem conseguido uma média de 10 quilos por tonelada, que é um ganho que vai de 6,5% a 10%. Agora, em termos de peso, de biomassa, a gente conseguiu até 17%. E a junção dos dois, que é um índice que eles chamam de TAH, que é tonelada de ATR por hectare, que é o final que interessa, a gente conseguiu 16,9%. 2,3 toneladas de açúcar a mais por hectare de cana. Isso é equivalente a R$ 2.300 de ganho por hectare. Porém, esse não é o único ganho. A gente sabe que, na verdade, a gente consegue medir esses 2,3 toneladas a mais. Mas, na hora que for extrair, como esse caldo que está sendo moído, ele está aberto, nunca ninguém moeu caldo aberto. A gente sabe que não vai extrair só 2,3 toneladas a mais. Pense no exemplo do leite em pó. Esses 2,3 toneladas a mais é antes dos 42% a mais, entendeu? É o que se fazia antes. Agora, quando pegar essa estimativa de ganho e jogar real na usina, sei lá, pode dar 5, 4, a gente não sabe ainda, mas com certeza é bem mais que isso. E aí assusta o pessoal, entendeu? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, só para vocês terem uma ideia, numa usina pequena, média, tipo a Carolo, a Pitangueiras que a gente fechou, usina que tem 30 mil hectares, 1,5% de ganho que a gente gerar é 6 milhões por safra para compartilhar. Assustou um hoje, né, Fernandão? Hã? Assustou um hoje, né, com o resultado. Assustou um hoje. E ali a gente está falando só de ganho de peso, porque, infelizmente, ele não tem mais a usina. Ele vende para a usina vai... Na verdade, não, Leandro, mas ali é o seguinte, o caso dele é um caso bem específico, porque a gente vai ter que fechar a água durante o ganho de biomassa e a gente não vai abrir a água na fase de maturação, porque ele não precisa de ganho de ATR, porque lembra que ele falou que não pagam nada para ele? Sim. Então, é lógico que eu não vou abrir. Se eu abrir, eu perco peso nos últimos 60 dias. Então, vai ficar fechada direto para entregar o máximo de peso possível. Então, na verdade... que dá para fazer uma configuração específica. Na verdade, a usina vai ganhar. A usina vai ganhar o ATR a mais que gerar, porque vai gerar nesse processo da cana encorpar e tudo, ela vai ficar uma cana melhor. E a gente não vai compartilhar esse ganho, mas a gente vai estar focado. Nós não vamos fazer coisas também que não é interesse do cliente, entendeu? Mas ali é um caso bem específico. Dá pra gente, eu já pensei nisso depois que eu saí de lá. Dá para fazer um negócio diferenciado. Então, gente, vocês imaginam você ter, depois que você tem o trabalho inicial de mapeamento, que às vezes a gente precisa fazer algumas correções em relação aos mapas que vêm da usina, que chama arquivo KML. Uma vez que a gente importou isso e corrigiu no nosso sistema, tá? Essas áreas vão ficar lá eternamente. E cada área tem uma numeração, tem uma identificação. O cara pede, cara, me fortalece o potássio no talhão tal, tal e tal e tal. No talhão XYZH, você atenui o potássio e fortalece o magnésio. No outro aqui, não sei o que, fecha a água. Nessas outras áreas, abre a água. É só mandar um e-mail ou um WhatsApp, a gente aperta um botão, a área já está lá, ela já está mapeada, entendeu? A partir do momento que a gente ativa o sistema, instantaneamente, dá alguns segundos, as sequências e frequências já estão chegando lá naquela área, porque já está tudo mapeado, né? E os nossos equipamentos transmitem isso para um satélite e o satélite retransmite para aquele polígono que está determinado por aquelas coordenadas geográficas. É assim Fernando, que funciona. Oi. Quem fala aqui é Gustavo Benetti, de Belém. Oi, Gustavo. Uma pergunta
Você falou alguma coisa em relação a freeze dry, em relação a leite em pó. Você tem algum estudo sobre melhoria em capacidade de pasteurização de leite ou de algum outro elemento? No caso, me interessaria muito açaí. Aqui ainda não. Nunca não fomos solicitados ainda. Mas eu vou te responder de uma maneira que serve para todos e para várias perguntas que vocês teriam, que é o seguinte: nós dependemos de input e feedback. O que é o input para nós? Qual é o problema do cliente e onde precisa mexer, certo? E quanto mais evoluída for essa informação em termos de conhecimento técnico, tá? De um biólogo, de um agrônomo, de um químico, de um botânico, etc., tá? Ou de um físico, se for o caso, porque nós somos uma empresa de TI, cara, por incrível que pareça. Só que nós não geramos CRM, relatórios, entendeu? De financeiro, de controle, de nada. Nossa tecnologia mexe com os elementos químicos, ou através de contato usando os cartões, ou por satélite. Então, quais elementos químicos mexerem? Então, por exemplo, nós tivemos uma solicitação há uns 2 meses atrás de um pessoal que estuda carrapato. E eles falaram, pô, dá para matar um carrapato com a tecnologia de vocês? Nós respondemos, olha, nós não sabemos como matar um carrapato, mas se vocês me disserem onde tem que mexer, que pode terminar a vida dele, vocês testam. Aí os caras são pós-doutorado em biologia, só cara maluco lá no Centro Tecnológico 2 lá de Campinas. O cara passou uma sequência específica de aminoácidos no meio de uma sequência gigante. Mexe aqui. Nós programamos, tá? Eles colocaram um carrapato num vidrinho e um outro num outro vidrinho em cima do cartão. No dia seguinte, o carrapato estava morto. Aí eles explicaram, olha, isso aqui que nós pedimos dá um curto-circuito neurológico no carrapato. E aí está sendo aberta uma empresa em conjunto, vai ser um chipzinho que é do tamanho de um grão de arroz, que vai com a nossa tecnologia dentro. Você injeta subcutâneo no boi, o boi não sente nada, o boi não faz nada, mas quando um carrapato grudar no boi e tiver o contato físico com o couro do boi, com a pele do boi, ele vai ter um curto-circuito neurológico e vai cair no chão morto. Sem usar carrapaticida, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o boi, sem prejudicar a pele do boi, nem nada. E tem mais. Eu nem falei isso para o Leandro ainda, porque eu fiquei sabendo sexta-feira. Sexta-feira saiu os resultados desse teste que nós fizemos com o carrapato versus os carrapaticidas. Tá? O carrapaticida mais potente que tem, a eficiência dele é 42%, o nosso deu 70%. E tem mais, a gente só deu um tiro, né? Porque ele pediu para mexer em uma coisa. Então, esses cientistas, eles falaram o seguinte, falaram para o meu irmão Luso, o que a gente fez aqui em 2 semanas demoraria, e tem isso e tem mais outra coisa com metástases de células cancerígenas, então não vou nem falar disso aqui. Ele falou que nós fizemos com vocês em 2 semanas, demoraria de 4 a 6 anos de trabalho e poderia não dar certo. Entenderam? A diferença do input, o input correto. Então, lá tem um cara nessa empresa que vem estudando isso há anos, conhece a fundo, um pós-doutorado em biologia. Ele falou, mexe aqui. Inclusive, ele falou um negócio, Leandro, para nós, ele falou para o meu irmão, ficou amigo da gente, falou, olha, eu estudei tanta coisa na minha vida que eu não sabia para que servia. Agora eu sei. É incrível. Foi exatamente o Luso. Eu e o Luso e o Stipe que está aqui, a gente teve uma conversa com ele. A simplicidade das coisas da escola hoje se torna muito real. É incrível.
Porque ele não tinha, não é que não serve, ele não tinha aplicação para muitas coisas que ele aprendeu no nível de escolaridade que o cara tem, né, de pós-doutorado em biologia. Só que agora que ele conheceu a nossa tecnologia, conjuntando com o conhecimento dele, o cara tá pirado, cara, entendeu? De coisas, de possibilidades que abriram para a utilização do conhecimento dele junto com a nossa tecnologia. Então, voltando ao Isso, caso... né, Fernando? Só um parênteses. Isso é um dos biólogos, né? Imagina isso quando chegar na mão dos engenheiros químicos, físicos e outros intelectuais aí, né? Embora eu já tive experiência, mas tudo bem, foi um cara, um PhD em química, quando você começa a falar que você atenua e fortalece elemento químico, ele fala, cara, desculpa, isso não existe. Aí você tem que parar, pegar um cartão, mandar tirar café, 2, 3 cafés no mesmo copo, separar, pôr um em cima do cartão, mandar ver se tem sal, pega sal, e você provar que ali em 4 minutos você altera o sabor do sal e do café para poder continuar a conversa, porque para eles, no que eles estudaram, não existe isso. No último Natal aqui em casa, eu peguei um engenheiro, no último Natal aqui em casa, eu fiz um teste cego de vinho com um engenheiro químico aqui, que não acreditou. Aí depois eu fiz com ele, depois que eu fiz a experiência, ele experimentou, eu fiz com outras pessoas. Ele vendo, eu fazendo a experiência. Aí o cara pirou. Pois é. Então, a gente tem que ter muita humildade e falar, olha, cara, eu costumo citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, quando eu estava na Itautec de 84 a 94, eu era gerente da área financeira internacional do Grupo Itautec, eram 8 empresas. Depois eu fui diretor financeiro da Transbrasil, depois, como eu falei para vocês, eu migrei para a área comercial. Eu tinha muito contato com advogados, principalmente da área internacional, né, que davam consultoria para nós, que a gente fazia contratos com Bank of America, Deutsche Bank, Lloyds Bank, vários bancos. Eu cuidava dessa parte de captação de linhas de financiamento, câmbio, um negócio de doido lá. E aí eu fiquei encantado quando eu vi o teste do fax lá, que hoje é obsoleto, né? Aí eu liguei para um amigo meu, advogado, e falei, cara, nós vamos lançar um aparelhinho aqui que você vai ligar na tomada, liga na linha telefônica, você vai ter um aí. Quando a gente precisar agilizar a assinatura de um contrato, eu assino aqui, mando para você, você assina aí e me devolve, depois a gente troca os originais. Aí sabe o que ele falou? Cara, você está ficando louco? Você está dizendo que o contrato vai vir pelo fio do telefone? Aí eu falei, se vai pelo fio do telefone, eu não sei, mas que ele vai sair aí, ele vai sair aí, né? Mas é importante entender o seguinte, naquela época não tinha nem a internet ainda, 84, 85. A internet acho que começou a surgir em 92, mais ou menos, 91, alguma coisa assim. Nessa época ainda não tinha internet. Agora imagina hoje, né, cara, que eu estou falando aqui usando um smartphone, né, que o chip desse aparelhinho há 30, 40 anos atrás, ele teria que ter o tamanho de um prédio de 10 andares para processar o que essa porrinha processa, entendeu? E hoje você tira uma foto instantaneamente, manda para um cara lá na China, chega. Eu, particularmente, eu não entendo como isso acontece. Eu não tenho conhecimento, talvez o Leandro tenha, eu não tenho, pô. Eu não fico me preocupando, eu só sei que eu tiro a foto e que ela chega lá. E é mais ou menos isso que as pessoas têm que começar a entender. Nossa tecnologia é tão disruptiva quanto a foto digital, o WhatsApp, quanto foi o fax, que já é obsoleto hoje, né? Hoje é muito comum, a gente tira foto toda hora com o celular, mas, pô, cara, quando saiu a primeira disso aqui, era um processo muito louco. Você tirava foto, pegava o filme, não sei quem de vocês já alcançou isso, tinha que mandar revelar, punha no álbum, né? Se entrasse luz, tivesse algum probleminha, queimava, você perdia todas as fotos, e por aí vai. Então,
a gente está acostumado com muitas tecnologias e quando fala da nossa, a pessoa fica meio duvidando. Por quê? Porque ele não ouve nada, ele não vê nada, ele não sente nada, ele não vai escutar nada, ele vai ver os efeitos. E dependendo do produto que a gente estiver mexendo, nem todo aparelho vai conseguir medir. Por exemplo, um aparelho vai medir a formulação de um vinho, por exemplo. Mas ele não vai medir que vamos falar de um outro produto que tenha sal. Ele não vai medir que aquele sal está com a estrutura molecular alterada e que ele está mais salgado. Mas o produto, se você testar sensorialmente, você vai ver que ele está mais salgado. É como num creme hidratante. Você passa um tratado numa mão, o outro na outra, até o brilho da mão, depois que penetra, é diferente, cara. Um é meio opaco, o outro mais brilhoso. O aroma muda, a penetração do hidratante é diferente, o taque, que é aquela sensação de grude, que parece ter um durex na pele, é diferente, entendeu? A gente consegue quase que eliminar aquilo ali, ou seja, fica um produto superior. Agora, nós não queremos focar no momento em melhoria de qualidade de produto, porque é muito mais difícil gerar dinheiro com isso, tá? Você melhora, o cara produz um produto que é inferior ao Monange, e aí você deixou aquele creme mais próximo de um Lancôme. Eu vou fazer exagerando um pouquinho aqui. Pô, mas o que ele vai fazer com isso? Vai lançar com outra marca? Vai esperar vender isso? Vai ganhar mercado com isso? Como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Eu acho que a gente tem que focar em duas coisas: ganho de produção ou redução de custo. Como redução de custo? Você trata uma matéria-prima que o cara usa e, normalmente, por exemplo, você trata um policloreto de alumínio. Você usa 1/3 a menos e a água fica mais limpa do que você usando 100% do não tratado. Então, aí já é de cara uma economia de 33% em matéria-prima, né? Então, aumento de produção ou economia em produtos ou em tempo de processo, que também é economia, aí fica mais fácil você compartilhar esse ganho. Agora, quando depende... Eu digo como regra geral, né? Mas a menos que a empresa tenha uma mente muito aberta e ela, melhorando a qualidade do produto dela, ela queira pagar um X por cada frasco, cada vidrinho vendido e negocie isso e o negócio seja gigantesco e vale a pena, né? Mas, de forma geral, eu acho melhor mexer na veia direto, que é aumento de produção sem nenhum custo para a empresa, para eles, ou redução de custo. Vamos ver a página 7. Já deu 1 hora, hein? Mas já estou quase no fim. A página 7 aí é para mostrar, esse foi o primeiro experimento que a gente fez. E nós não sabíamos disso ainda, não tínhamos atestado isso. Como as frequências vêm de cima do satélite, quando a gente determina um perímetro, como essa área da esquerda aí para tratar, elas abrem, é como uma farol de um carro, como uma lanterna, abre, tá? Então, quando você determina um perímetro, ela até 150 metros para fora vai tratar. Então, se você estiver tratando áreas no campo e você tiver uma testemunha, ela não pode ser grudada na área que você vai tratar. Nesse caso aqui, nós teríamos que ter recuado o mapeamento da área da esquerda 150 metros para não afetar a testemunha, entendeu? Então, a gente, por exemplo, se tem um talhão 1, 2 e 3, a gente pega o 1 e o 3 para o experimento, escolhe um para tratamento, o outro para testemunha, e o 2 é separação. Não serve para nada, a gente não vai tirar amostras para fazer avaliações quinzenais, nada disso, não serve para nada. Um é tratada, a outra é testemunha, o do meio é separação. Ou, se não tiver jeito, que às vezes acontece, a gente recua o mapeamento da área tratada para proteger a testemunha. Então, a pessoa que vai tirar as amostras sabe, olha, a partir da divisa da área testemunha, você sabe que você tem
que andar 150 metros ou 200 para tirar as amostras. Porque se ele tirar na faixa de 150, não é uma comparação justa, porque pega um pouquinho. Você vê que até aqui está demonstrando que vai enfraquecendo, né? Mas pega. Então, se você tá tratando, mas é só um rescaldo ali, não está tratando com toda a intensidade, entendeu? Bom, era isso. Agora vamos para... Ô, Leandro, você acha importante falar desse experimento aqui, não? Sim, sim. Esse eu acho interessante até para ter um parâmetro, Fernando. Tá. Esse Até aqui foi porque, Fernandão, tem algumas pessoas que entendem bastante do assunto, vão gostar desse gráfico aí. Isso. né? Tem inclusive agrônomo aqui, hein, Fernandão? Puta, cara, os caras vão me pegar. Eu não sei porra nenhuma de agronomia, pô. Os caras querem, nos meus grupos aqui, os caras querem te pegar já, mas para assinar contrato. Não, vamos embora. Olha, eu brinco o seguinte, às vezes eu apresento para uma usina, os caras perguntam se eu sou agrônomo. Eu falo, olha, em março do ano passado, o que eu entendia de cana eram 3 coisas. Caldo de cana, mel e rapadura. Mais nada. Aí os caras dão risada, né? Mas eu aprendi assim um pouco. Eu, inclusive, viu, Leandro? Eu simplifiquei um pouco. Eu não falei muito tecnicamente, porque eu não sabia que tinha agrônomo, mas para os outros, né? Mas eu sei que ATR não é bem açúcar, é um açúcar teórico, é um índice, né? E TAH é tonelada de ATR por hectare, não é tonelada de açúcar exatamente, mas quando você fala tonelada de açúcar, as pessoas que não entendem mais facilmente. Mas vamos lá. Esse experimento aqui foi feito na SJC, que é do Grupo Cargill de Quirinópolis. Aqui mostra o seguinte: é um experimento de 60 dias com aquele tratamento básico da página 6, tá? Aqui tem em azul a testemunha, em laranja foi o tratamento somente com a tecnologia EFATA e em verde EFATA mais o maturador curavial. Aqui estão os ATRs, a medição em si do ATR não é o ganho é na próxima página, a gente vai para ela depois. Aqui mostra só que quando iniciou em 10 de maio, a testemunha estava com 137,87, a área que nós pegamos para tratar estava com 137,31 e a área que aplicou curavial mais EFATA estava um pouquinho abaixo, 133,17. E aí mostra as avaliações quinzenais, o que aconteceu e enquanto terminou na última avaliação pré-colheita, né, antes de colher, com o que estavam os ATRs. Tá? Então, mostra a evolução, mas aqui não é o ganho. Para mostrar o ganho, vamos para a página 9. Mas aqui mostra, na 8, né, ela mostra que a testemunha ficou abaixo da área só com o EFATA e a área com o curavial, em termos de ATR, ganhou mais. É lógico que ganhou mais, porque o maturador químico ele dá um ganho, a tecnologia dá outro ganho. E tendo o maturador e a nossa tecnologia, não é bem a soma dos ganhos, mas dá um ganho maior do que a tecnologia sozinha. Em termos de ATR, mas em termos de ganho real de TAH, o maturador ele pode gerar uma perda de TCH, de peso, e aí a gente não tem nenhum tratamento para evitar isso. Então, se o maturador der uma perda, vocês vão ver isso mais na frente, de TCH, ele junto com a tecnologia também vai dar perda de TCH. Então, no final, vocês vão ver que tratar só com a tecnologia, sozinha, foi melhor. Mas nós não estamos batendo de frente com maturador. Quem gosta de usar, vai continuar usando. Vamos aqui para a página 9. Aqui mostra o ganho. Por isso que em 10 de maio está tudo zerado aqui. Porque foi o ponto 0. 6 de junho, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Perdão. O ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. 15... Espera aí.
Aqui é quase... Aqui é a primeira avaliação dele. Normalmente a gente faz 15, 30, 45 e 60. Eles pularam uma, tá vendo? Ó? Aí já foi para 6 de junho e tal, e aqui a última já é com 60 dias. Bom, aqui vocês veem o seguinte, a testemunha, naturalmente, no período de maturação, ela está ganhando a TR também, ela ganhou 16 quilos. A EFATÁ ganhou 21, então deu 5 quilos a mais. E o Curavial deu 12 quilos a mais. 5 mais ou menos foi da EFATÁ e 7, ou mais ou menos 5 e 7, 12, ou 6 e 6, não dá para saber, tá? Mais ou menos, meio a meio, dá para saber. Então, o EFATÁ mais Curavial, que é a verdinha, deu mais, deu 12. EFATÁ sozinha deu 5 e de ganho, além da testemunha, tá? Bom, vamos aqui para a próxima. Aqui já são os resultados após colheita. O que aconteceu? TCH, que é tonelada de cana por hectare, ou seja, o que mede a massa da cana, vocês veem que a testemunha, quando colheu, estava com 97,86. A área só EFATÁ... Leandrão, muda para a gente aí o slide. É o 10. Bom, aqui são os resultados pós-colheita, tá? Que é um dado mais preciso. A testemunha em vermelho aí do lado esquerdo em cima, quando pesou os caminhões todos, tal, 97,86 toneladas de cana por hectare. Olha aqui o EFATÁ mais o Curavial. Caiu. Lembra que eu falei agora há pouco com o efeito do maturador? E olha a EFATÁ sozinha. Gente, isso aqui é um ganho absurdo. Isso aqui deu 16,75 toneladas de cana por hectare a mais. O ATR, pós-colheita, não mudou muito. E o TAH, que é a multiplicação do ATR vezes o TCH dividido por 1000, que é o que interessa, que é tonelada de ATR por hectare, ou grosseiramente falando, é o quanto vai produzir em tonelada de açúcar por hectare, que leva em consideração o quê? O ATR, que é quilos por tonelada de cana, vezes o TCH, que é tonelada de cana por hectare, e você tem esse índice que é tonelada de açúcar, grosseiramente, ou tonelada de ATR, mais tecnicamente, por hectare. Ou seja, quanto que produziu por hectare, que é isso que paga para o fornecedor de cana. É o ATR da cana do cara, que é medido na entrada da usina, vezes a tonelada de cana que ele entregou. Deu para entender aí? O índice de açúcar vezes a tonelada de cana que ele entregou, que é esse TH. Bom, aí vocês veem, a testemunha deu 13,62, a área com o Curavial deu 13,57, ou seja, não deu ganho nenhum, até uma perdazinha. E a nossa deu 2,3 toneladas de ATR por hectare a mais. Só aqui nós estamos falando, vocês pensem o seguinte, em termos de ATR, que eles pagam para o fornecedor a 0,5748, mais ou menos, isso varia, vai em torno de 60 centavos o quilo de ATR, quando eles compram a cana de um terceiro, produzem o açúcar e vendem o açúcar a 1,20 o quilo. Então, se você pensar aqui que a gente deu 2,3 toneladas de ATR ou de açúcar por hectare, nós estamos falando a R$1, 2.300 quilos, R$2.300 por hectare. Porém, a gente sabe que vai extrair muito mais que isso, que eu já expliquei, leite em pó, soro de leite, água de coco. A gente acha que isso aqui pode, o caldo concentrado de carne, 53%, isso pode dar 50% a mais. Aí, o que significa isso? Que esses 2,3 toneladas pode virar 2,3 mais ponha mais 3, pode ir para uns 3,4 toneladas, uns 50, virar extrair 50% a mais
só que vai extrair 50% a mais, não só desses 2,3 que deu a mais, vai extrair 50% a mais desses 15,92. Entenderam? Vai extrair, pode extrair 50% a mais desses 15 e ir para 20, 22, alguma coisa assim. Absurdo. A gente não sabe ainda, mas vamos saber em breve, tá? Mas o fato é que o que gerou de ganho a mais, tá? São 2 ganhos. É o que vai extrair a mais do que já entrava na usina, mais os 2,3, mais 50%. Então, é absurdo o negócio aqui. Bom, fora isso, gente, tem mais algumas coisas em termos de usina. Deixa aí nessa página aí. Por exemplo, vocês veem que esse TAH, se vocês forem calcular, isso aí aumentou 16,9%. O TCH aumentou 17%. E o TAH, que é o interesse, é o que importa, 16,9%. Sabe o que isso significa? Uma cana, normalmente, a longevidade dela é 4 anos. Por quê? Porque ela perde em torno de 16% de produtividade ao ano. Então, normalmente, o que as usinas fazem? Elas calculam que elas vão gastar 7 mil, eu vou arredondar para ficar fácil o cálculo, R$ 7.200 por hectare para renovar uma cana daqui que ela plantou esse ano. Daqui 4 anos, eles vão ter que arrancar tudo e plantar tudo de novo, adubar, fazer tudo de novo para essa cana poder produzir o que ela produzia no primeiro corte de novo. Então, ela faz o primeiro corte, perde 16%, faz o segundo, o terceiro e o quarto. Aí a usina gasta R$ 7.200 por hectare para renovar, certo? Que ela tem que ter guardado esse dinheiro em algum lugar, porque senão ela não tem os R$ 7.200 para renovar, e aí ela vai ter que fazer um quinto corte tendo prejuízo. É bem assim que funciona o negócio. Exceto algumas áreas, exceções, onde eu já vi cana até de 9º corte, até vi uma de 11º corte, mas isso é raridade, tá? Às vezes um solo, uma cana, uma variedade, alguma coisa específica. E ainda produzindo. Bom, então o que acontece? Se eu dei 16,9% a mais numa cana de 4º corte, que foi esse experimento que vocês estão olhando aí, o que aconteceu? Ela produziu o que ela produziu no terceiro. No quarto. E significa que eu provavelmente vou dar um quinto corte, ela produzindo igual ao quarto ou igual ao terceiro de novo. Tá? E que pode ser que não seja um corte só a mais. Mas vamos falar o que eu já sei. Eu já sei que um corte a mais eu vou dar. Eu não sei se vou dar o segundo, porque a gente não chegou nesse ponto ainda, né, dos experimentos. Bom, se eu vou dar um corte a mais, acontece 2 coisas. A usina não vai gastar os 1.800, esse um corte a mais, ela está economizando R$ 1.800, porque é um corte que não estava previsto, o que ela provisionou R$ 1.800 por ano, ela vai ter um quinto corte que ela deixou de gastar R$ 1.800 por hectare. Além disso, ela vai pegar os 7.200, vamos supor que você tenha só 1 hectare, tá? Você deixou de gastar R$ 1.800 e você pegou os R$ 7.200, você vai aplicar por 1 ano num banco. Vamos falar que você aplicou só a 10%, são mais R$700. R$ 700 mais 1.800, nós estamos falando de R$ 2.500. Isso é ganho também, tá? E pode ser que gere um 6º corte, um 7º corte, não sabemos ainda. Mas que nós sabemos que dá um corte a mais, e nós já tivemos caso de um experimento que era uma área de renovação, já estava bem deteriorada, a área de testemunha não brotou, e a área que nós tratamos brotou muito bonita a cana, e eles já ganharam um corte a mais, dito pelo gerente agrícola dessa usina,
tá? Desse produtor. Então, gente, se eu já gerei aqui um ganho de R$ 2.300 por hectare, que é os 2,3 toneladas a mais, tá? Por que os 2.300? Porque eu estou gerando essa quantidade de açúcar na usina e ele não está pagando os 60 centavos para o fornecedor. Eu gerei na própria cana dele. Isso aí não veio de nenhum fornecedor que ele está comprando esses 2,3 toneladas e vai ter que pagar 60 centavos e produzir o açúcar e vender a 1,20, tá? Eu gerei essas 2,3 toneladas de açúcar a mais, que dá 2.000, a grosso modo dá mais, mas vamos falar, na verdade dá 2.500. Com mais 2.500 de economia, eu estou falando aqui de R$5.000 por hectare. E nós não chegamos ainda no aumento de extração, que a gente não sabe quanto é ainda. Então, gente, é muito louco isso para um cara de uma usina, que eu já ouvi de dono de usina, Fernando, se você me der 1,5% na minha usina, que moe 4 milhões de toneladas por safra, não é tão grande assim, cada 1,5% é 6 milhões de reais para a gente dividir. Fernandão. Se você der 15, é 60. Se você der 30, são 120 milhões por ano. Fernandão. Oi. Não, top a apresentação. Tem um pessoal aqui chamando aqui, falando que tem um compromisso agora. Não, o que eu tinha era isso. Era exatamente o que eu ia dizer. O Fernandão já até explanou até um pouquinho mais os detalhes que provavelmente aí a galera vai pessoalmente ver. Eu só queria falar agora 3 minutos da página 12. Só para não deixar de ter esse fechamento. Mas você vê, Leandro, ó, vai quase para fazer bem feito, vai 1h30, né? Para fazer bem explicado. Pessoal, página 12. Qual é a nossa proposta de trabalho? O nosso contrato é um contrato de prestação de serviços tecnológicos ad êxito, tá? Na cláusula de remuneração está bem claro, se nenhum resultado for apresentado, nada é devido pela contratante a contratado. Ou seja, nós estamos propondo para as usinas ou qualquer outro eventual cliente uma parceria onde nós não estamos vendendo a nossa tecnologia por dinheiro nenhum, não estamos pedindo dinheiro para ninguém, não estamos pedindo adiantamento nenhum, nem de despesa, nem de nada, nada para cliente nenhum, certo? Nós vamos investir no negócio do cliente, nós estamos oferecendo dinheiro, tá? No caixa dele. Isso é que é mais interessante ainda. Ou seja, eles têm que confiar em nós, mas nós vamos ter que confiar mais ainda neles, porque nós vamos gerar o dinheiro no caixa do cliente. Se o cliente não nos pagar, capaz de quebrar e fatar. Então, é uma parceria onde nós vamos investir no negócio do cliente, entrando com a nossa tecnologia, todo o custo de desenvolvimento, processamento, satélite, tudo que envolve a aplicação da tecnologia e dos tratamentos. É tudo por nossa conta e mensal antecipado, a partir do momento que a gente começa a tratar uma plantação, a gente passou a ter custo diário, embora é debitado mensalmente, certo? Para gerar um resultado que, se a gente não tivesse confiança do que a gente está falando, se eu não gerar um resultado que cubra pelo menos o que eu gastei, capaz de quebrar até a empresa. Então, é isso, gente. Nos experimentos que nós tivemos até agora, eu já falei isso aí, olha, nós tivemos entre 6,8 e 13 quilos de ATR por tonelada, tivemos ganho de TH, já falei, 2,3 toneladas, nós temos a possibilidade, isso já ficou subentendido, de tratamentos personalizados, que isso nenhum produto químico tem, tá? Então, nós podemos ter tratamentos personalizados de acordo com as variedades da cana, com o tipo de solo, com os tratos de adubação do cliente, com o clima, os diversos climas das áreas do cliente. Tá? Parceria 100% no êxito, já falei, e a remuneração nossa
o que nós propomos? Do ganho gerado pela tecnologia, ou seja, gerado por nós deixamos 50% líquido, limpinho para o cliente. Dos outros 50%, nós emitimos uma nota fiscal de prestação de serviço, recebemos isso, 25% é o nosso custo que já foi antecipado e 25% é nosso. Os early adopters, nós estamos propondo deixar eles com 50% e nós ficamos com 25%, com metade do ganho. Futuramente, isso vai ter que ser 65, 35, ou talvez, se a gente conseguir melhorar algumas eficiências aí, 60, 40, para a gente dividir igual. Para a gente ficar com o mesmo lucro gerado do cliente, vai ter que cobrar 60%, porque pelo menos 20% vai ser custo. Aí a gente tira o custo de 20% e fica com 40% e o cliente com 40%. Mas, por enquanto, nós estamos, para ficar mais atrativo e irrecusável, na nossa maneira de ver, né? É sempre importante vocês frisarem, não colocar de uma maneira, você vai me pagar 50%, o cara acha que é muito. Não. Do ganho, nós deixamos 50% limpinho para você e dos outros 50%, 25% é custo e nós ficamos com 25% e vocês com 50%. Aí a pessoa fala, pô, é justo. Entendeu? Porque todo mundo acha que o trabalho deles é mais importante que o nosso e é o tal negócio, é o ovo e a galinha, os dois são importantes. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu consegui concluir aí. E se alguém tiver perguntas, eu estou ainda à disposição aqui de vocês. Ficou excelente, Fernandão. A ideia era dar um overview da solução, passar por alguns detalhes aí que você explanou perfeitamente. Deu 1h30 agora, Leandro. Agora exatamente está completando 1h30. Bateu o recorde. Foi 1h40 da outra vez, agora foi 1h30. A gente está reduzindo, hein, Fernando? Está ficando cada vez melhor. Não, hoje estava mais descansado. Show de bola. Pessoal, a princípio, essa é a ideia, tá? A gente queria compartilhar aí um pouco do conhecimento do Fernando, que está à frente da área comercial, como diretor comercial, tá? Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre o plano de representação. Na verdade, é capaz a gente falar ainda com grupos específicos. Então, por hora, a gente encerra a apresentação. Pessoal, a ideia era dar um overview. Não sei se para todos ficou claro, mas a gente está à disposição para dúvidas. Os contatos, você já tem o meu contato, inclusive, contato do Marcelo, do Caio, enfim, todo mundo sabe como chegar a mim. E aí, provavelmente, a gente tem alguns outros fóruns específicos e já tem, inclusive, algumas pessoas já trabalhando em algumas a gente já tem que falar daqui a pouco, Fernando. Daqui a pouco eu digo não hoje, tá? Já está muito tarde, mas um outro momento... porque foi bastante, assim, eu recebi tantas mensagens aqui que eu acabei nem olhando mais pro celular, virando ele aqui, prestando bastante atenção na sua apresentação, porque senão não dava. O pessoal já dava ao mesmo tempo que escutando você falar e um pouco mais do que a gente já tinha começado de start, o pessoal já vem chamando a gente para falar quando que eu posso, que hora que eu consigo, já tem reunião marcada desde Ribeirão até Goiás, então, bom, tem um mar de coisas aí para a gente trabalhar. Pessoal, agradeço a todos, tá? Imensamente, me coloco à disposição novamente e vamos com tudo. A gente vai alinhar aí com algumas pessoas, provavelmente a gente faça um outro fórum em grupos agora para estar alinhando, tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Fernandão, novamente, muito obrigado. De nada, pessoal. Um abraço aí a todos. Fechado, Lê. Obrigado pela apresentação, foi show. Obrigado, Lê. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Obrigado a participação de todo mundo aí. Valeu, Fernando. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro, Fernando. Muito boa apresentação e parabéns. A gente vai se falando, Steve. Um abraço, boa noite. Um abraço, valeu. Valeu, gente. Falou. Valeu. Depois a gente se fala, Lê. Falamos. Um abraço. Boa noite, senhores. Obrigado, Leandro. Obrigado. Valeu, Leandro. Abraço. A gente se fala depois. Obrigado, Fernando. Foi ótimo. Que bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Foi ótimo. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. A gente sabia do que você vai ganhar no paredão. Ele nunca se importou comigo.